A primeira pesquisa, depois do atentado contra Donald Trump, mostra empate técnico entre ele e Joe Biden. Enquanto a convenção republicana chega ao terceiro dia, os democratas querem antecipar a indicação do atual presidente na corrida à Casa Branca, mas ele foi diagnosticado nessa quarta-feira com Covid-19. O nosso entrevistado agora é o cientista político Pedro Costa Júnior para avaliar esse cenário da eleição americana. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção. Bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Boa noite, Thiago. Prazer. Prazer é nosso. Professor, a gente vem acompanhando as pressões para que o presidente dos Estados Unidos abandone a disputa. Todos os dias alguém vem a público e faz esse pedido. O senhor acha que mais esse capítulo, a doença dele, a Covid-19, claro que não é mais o que era há alguns anos, mas de qualquer forma isso embaralha ainda mais a situação e isso pode reforçar a pressão para que ele desista, professor? A pressão sobre o Partido Democrata, especialmente sobre Biden, é grande. Há uma crise no Partido Democrata, o Partido Democrata está dividido. 65% dos eleitores do Partido Democrata pedem para que Biden desista. O establishment do Partido Democrata pressiona para que Biden desista. Os jornais tradicionais, New York Times, Washington Post, os editorialistas, como Thomas Friedman, por exemplo, que é um respeitado editorialista dos Estados Unidos, amigo pessoal de Biden, escreveu um editorial, uma espécie de carta aberta, dizendo, meu amigo Biden, pedindo para que ele desista. Atores de Hollywood, como George Clooney, há uma pressão e, principalmente, Thiago, os financiadores da campanha de Biden têm diminuído e cortado mesmo, estancado as doações para a campanha de Biden. Então, há uma pressão grande dentro do Partido Democrata para que Biden possa desistir da campanha diante do seu desastroso desempenho no debate e depois de falas seguidas também igualmente desastrosas, né? Entrevistas, participações, trocando nomes e por aí vai. E, ao mesmo tempo, há uma outra crise, né? No sentido de que quem colocar no lugar de Biden. Né? Então, esse é um problema, né? Porque Kamala Harris, que seria a sua sucessora natural, atual vice-presidente, ela também, digamos, foi fritada pelo Partido Democrata desde o começo. Ela não tem nenhum protagonismo no Partido Democrata, não é uma figura popular, e ela representa, né, uma ala do Partido Democrata que é chamada de ultraprogressista, né, muito progressista, que teria muitas dificuldades, portanto, na eleição para poder abarcar um público mais amplo e mais geral. Então, a crise está instalada. E, professor, quando a gente acompanhou no último sábado o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, começou a discussão, será que isso vai interferir na campanha? De que forma isso vai ter interferência? Será que ele já está eleito por causa disso? Mas hoje vem essa pesquisa mostrando ainda o empate técnico entre eles. Será que esse é o problema? Porque a gente muitas vezes avalia a campanha americana ou a eleição americana com os olhos de como é o Brasil, e são países diferentes e estruturas eleitorais diferentes, não é, professor? Mas são duas coisas, né, Tiago? Primeiro, que, como você bem diz, né, os Estados Unidos, que são a denominada maior democracia do mundo, são uma democracia indireta, ou seja, se vota nos delegados para que os delegados, que são representantes, votem no presidente. Não é como aqui, que é uma eleição direta. Você vota direto no presidente e os votos são computados. Tanto que, por exemplo, o Trump, quando foi eleito, ele teve menos votos ao total da população do que a candidata na época, que era Hillary Clinton. A mesma coisa foi lá atrás, com Al Gore, Bush, né? Houve a recontagem de votos e por aí vai. Então, essa votação agora, ela ainda não reflete diretamente o atentado contra Trump. Esse atentado, ele vai ser refletido, segundo os especialistas em pesquisas, ao longo do tempo. Ele vai ser refletido nas próximas votações. Essa expressa só um pouco do que foi pego ali. Agora, segundo, o que você tem que olhar é para os chamados estados pêndulos, os estados pendulares, os chamados swing states. Esses são os decisivos, que não passa de meia dúzia de estados que tem cerca de 100 mil eleitores, que são quem decide, de fato, as eleições nos Estados Unidos. As eleições nos Estados Unidos são decididas por 80 a 100 mil eleitores.
todos os recursos, toda a energia, todos os comícios, toda a campanha eleitoral, todo o grosso do dinheiro, os patrocinadores, essencialmente são jogados nessas meia dúzia de estados, inclusive um deles é a Pensilvânia, onde ocorreu o atentado contra o ex-presidente Trump, agora nesse sábado. Então, nestes estados, já há, veja bem, uma diferença com relação à diferença nas pesquisas. Primeiro que Trump já liderava, esse também é um ponto importante. Se a gente pegar o chamado quadro longo, um big picture, nos últimos 9 meses, 8, 9 meses, com pequenas variações, o Trump liderava em todos os estados. Houve uma certa reação, num determinado momento em Michigan, que Biden subiu um pouco, chegou a empatar, passar um 2% na frente, mas nada significativo. Mas no quadro longo, o Trump já liderava. Depois nós temos um segundo momento, que é o momento do debate. Trump consolida a liderança nos swing states. E agora o terceiro momento, pós-atentado, uma dessas pesquisas que você cita aí, a pesquisa da CNN, que mostra Trump com 303 delegados contra 208 de Biden, dos democratas. O que significa não só uma vitória, mas uma vitória assaz contundente nesse momento. Bom, professor, mais uma vez agradeço o senhor. A gente vai continuar, claro, acompanhando todos os desdobramentos. Professor Pedro Costa Júnior, cientista político, analisando o cenário da eleição americana. Muito obrigado mais uma vez, professor. Bom descanso e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa noite.